Da mesma forma que os novos modelos de gestão e de processos, não é? Também têm impacto ao nível da gestão de pessoas. Por exemplo, o novo conceito de função. Nós tínhamos o conceito de cargo de função, que eu julgo que muitos de vocês conhecem, que era aquela lista interminável de tarefas e atividades que a pessoa devia desenvolver, e depois no final tinha ali 1 ou 2 cursos que eram exigidos para contratar alguém para essa função. Esse conceito foi desenvolvido por um senhor Eduardo Rey em 1943. Estávamos em pleno Taylorismo, quando os cargos ou as funções eram rígidas. Em 1999, David Urich, no seu livro HR Champion, escreveu apenas uma página sobre um novo conceito de função chamado Job Delivery. Eu depois, eu na época estava fazendo doutoramento e conversei com ele a respeito e disse, olha David, eu estou vendo que as empresas estão a abandonar o conceito de cargo e não estão substituindo por coisa nenhuma. E cargo é o átomo da gestão do trabalho. Não faz sentido falar de gestão do trabalho sem falar da unidade dessa gestão do trabalho, que é o cargo. Mas o conceito desenvolvido pelo Sr. Eduardo Rey em 1943 não faz sentido hoje. Já o conceito que você levantou aqui, de Job Delivery, para mim faz todo o conceito, faz todo sentido. Você tem bibliografia que me indica para eu poder apresentar aqui na minha tese de doutorado? E eu disse, olha Pedro, eu estou inteiramente de acordo com você, eu não conheço nenhum pesquisador que trabalhasse esse tema e também o considero absolutamente básico e essencial. Só que eu não tenho braço para tudo. Se você quiser fazer pesquisa sobre esse tema, me vai mantendo informado. E foi isso que aconteceu. Depois desenvolvi este conceito de função e partilhei com ele e ficámos amigos. Inclusive o último livro dele, o HR Transformation, eu fiz a revisão de 3 capítulos, porque de lá para cá nós trocamos figurinhas com alguma frequência. Então, o que é que este conceito de cargo existe? Em primeiro lugar, nós temos que ter o conceito da cadeia de valor do negócio, que pode ser a jornada de execução, como pode ser a jornada do cliente. Depois vamos ver o papel, ou a missão, ou a função de cada cargo dentro dessa cadeia de valor do departamento. Não é? Primeiro vemos a cadeia de valor dos departamentos para gerar um negócio e depois dentro de cada departamento vemos a cadeia de valor de cada cargo. Sabendo qual é que é a missão, digamos assim, de cada cargo, vamos olhar para todas as atividades que nós desenvolvemos ao longo do ano e vamos identificar 3 a 6, isso é um estudo desenvolvido pela Society of Human Resource Management lá dos Estados Unidos, que diz que não são mais do que 3 a 6 que estão diretamente relacionadas com os resultados de negócio da empresa. Esse mesmo estudo diz que, em média, nós dedicamos no máximo 20% do nosso tempo a essas atividades geradoras de resultado, ou seja, gastamos 80% da nossa energia em atividades que não têm impacto direto nos resultados da empresa. Então, vejam, muito esforço para pouco resultado. Não é? Se nós invertermos este princípio de Pareto, aumentamos em 400% a produtividade. Sabendo quais são essas atividades geradoras de resultado, nós vamos usar o conceito original de David McLean, que o mercado perverteu totalmente, porque hoje se usa competências como um conceito normativo. Quando nós dizemos as competências desta empresa, as competências deste negócio são estas. O conceito de David McLean era um conceito de discriminação positiva, que ele dizia exatamente que competência era o comportamento, a atitude que diferenciava aqueles que tinham um comportamento padrão, digamos assim, para aqueles que tinham um comportamento excepcional. E, portanto, competência não era um atributo comum aos que tinham um desempenho
regular com os que tinham desempenho excepcional. Era aqueles que tinham o desempenho excepcional. Não é? Então, sabendo quais são essas atividades geradoras de resultado, nós vamos ver quais são as competências técnicas e os chamados skill, em inglês, competências comportamentais, chamadas competence, que fazem com que cada uma dessas atividades seja desenvolvida com... O conceito de líder também mudou radicalmente. Hoje o líder já não é mais um mandante, é o servidor, aquele que está ao serviço do squad para que o squad tenha os meios adequados para poder ter a atividade mais eficaz e o mais eficiente possível. Compete também ao líder ser o curador do Agile Mindset e funcionar como um coach do próprio squad no desenvolvimento dessa cultura. Ele deve fomentar alta performance, alta qualificação, aquilo que são os valores da cultura Agile, não é? Deve promover os tais pequenos ciclos de gestão com entregas frequentes e rápidas e deve incentivar a aprendizagem colaborativa, em que os erros são oportunidades de aprendizagem. A consultoria McKinsey é mais disruptiva quando apresenta o perfil do líder Agile. Ele diz que é aquele que deve pausar para se mover mais rápido. O que é que isso significa? Deve ser aquele que está sempre a aprender com a sua experiência. Deve ser aquele que, ao contrário do líder tradicional, que rejeita aquilo que não conhece, o líder agile é aquele que abraça o que não conhece, que explora aquilo que não conhece, que reformula radicalmente as perguntas que lhe são apresentadas, que define a direção e não mais o destino. Isto é muito interessante quando nós falamos em gestão de desempenho, em que nós geralmente definimos metas e não caminhos. Neste caso, segundo a própria McKinsey, o gestor não deve traçar uma meta, um limite, mas deve exatamente traçar um direcional e o limite é o céu, não é aquilo que o grupo conseguir chegar. E deve testar soluções, incluindo soluções em si mesmo, com o objetivo de errar rápido e corrigir rápido. A própria gestão de desempenho está muito mais focada no grupo do que no... As avaliações são muito mais frequentes, projeto a projeto, as correções são imediatas, não precisa daquela reunião trimestral ou semestral, porque todos os dias tem o Daily Sprint Meeting, que são reuniões diárias, que servem exatamente para fazer correções de desempenho. Cada grupo tem ciclos de avaliação diferentes, tem objetivos diferentes, tem processos diferentes, logo os ciclos de avaliação são diferentes. As metas são de muito mais curto prazo, baseadas nos chamados sprint, não é? O feedback é interativo, é frequente, é contínuo. A pessoa pode ter avaliações de diferentes líderes, se ela participar de diferentes equipes, não é? A aprendizagem é interativa e colaborativa. O cliente interno deve estar sempre envolvido na definição das metas. E a própria tecnologia é essencial para permitir uma gestão de equipes virtuais. O desenvolvimento profissional é no conceito do 70-20-10, não é? Portanto, fomentando, acima de tudo, o autodesenvolvimento e learning by doing, a aprendizagem na prática, não é? As competências e habilidades são exigidas por projeto e não por cargo, não por função. A inteligência artificial, por exemplo, a algoritmia é ensinada desde a infância. Não é? A minha neta, com 10 anos de idade, tem aulas de inteligência artificial, obviamente muito rudimentar, mas que o conceito de algoritmo já começa a ser divulgado. Não é? O coaching é feito no próprio local de trabalho. Grupos de aprendizado são constituídos, o autodesenvolvimento, o long life learning, em que o aluno também decide o que ele quer aprender.
E o próprio aprendizado é sujeito a um test drive on job, quer dizer, a pessoa vai testar se aprendeu de facto aquilo que ela pensa que aprendeu. Remuneração também muda radicalmente. Nós passamos a remunerar o aprendizado, a inovação, e antes nós remunerávamos sobretudo o resultado, não é? Resultado de produção, resultado de vendas. Por exemplo, ao mérito, mas, por exemplo, os próprios salários podem ser atribuídos a equipas e não exclusivamente a indivíduos. Não é? Os bónus passam a ser recebidos em ciclos também pequenos, logo a seguir à apresentação de resultados. Os incentivos podem ser, por exemplo, de natureza qualitativa para projetos complexos em que é exigido um desempenho superior, não é? Os ajustes de mercado passam a ser muito mais frequentes, mas deve-se ter o cuidado de não promover a hipercompetitividade entre as pessoas. E apesar da remuneração poder ser coletiva, ela é, acima de tudo, uma remuneração à pessoa e não mais ao cargo. E também, não menos importante, é a remuneração não financeira, remuneração por incentivos de qualidade de vida. Conceptualmente, o conceito de carreiras e sucessão tende a desaparecer, porque se nós deixamos de ter hierarquia dentro das organizações ou diminuir essa hierarquia a 2 níveis e as pessoas são chamadas para cada squad de acordo com as suas competências, de acordo com a natureza do processo e que elas vão trabalhar e das suas próprias competências, eu diria que o recrutamento de cada pessoa para cada squad vai ser caso a caso. Então, dificilmente nós podemos aplicar o conceito que hoje temos de carreira, que é uma evolução programada, e a sucessão passa a ser exclusivamente baseada em competências, em que a pessoa, à medida que vai desenvolvendo as suas competências, vai sendo chamada para processos mais complexos, mas com isso não muda de categoria profissional. Eu há mais de 40 anos que não sou promovido, que sou apenas consultor e apenas professor. Isso não quer dizer que eu faça a mesma atividade que eu fazia há 40 anos, não é? Mas isso não me obrigou a nenhuma progressão vertical. Não é? Talvez o mais disruptivo de tudo isto que nós estamos a falar de gestão, sobretudo de gestão de pessoas, é o conceito de produto mínimo viável. Nós no RH fomos educados a superar as expectativas. Era isso que os próprios processos de gestão de desempenho tinham lá como avaliação máxima alguém que superou os objetivos ou superou as expectativas. O conceito de produto mínimo viável é oposto a esse. É a pessoa atender apenas à demanda, atender apenas aos objetivos, mas atender com o máximo de excelência, com o mínimo de esforço, com o mínimo de recursos. Então, isso é um pouco contraditório daquilo que nós fomos educados até agora, que é na superação das demandas, na superação dos objetivos. Agora, o que se pretende é atingir apenas esse objetivo, atingir apenas a expectativa, mas atingir de uma forma excelente, com o máximo de eficácia, com o máximo de eficiência.